Bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians e aqui você terá todas as notícias em primeira mão. Mas antes de qualquer coisa, já vai deixando o seu like, se inscrevendo se você ainda não é inscrito e bora lá pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque Fabinho Soldado está sendo fritado. Eu vou trazer alguns bastidores sobre isso. A gente tem uma ótima notícia na Copa do Brasil e uma lesão confirmada. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, rapaziada, vamos lá, vamos de notícia do Corinthians porque a CBF confirmou os mandos de campo e as datas das semifinais e das finais da Copa do Brasil, que acontecerão somente depois do fim do Campeonato Brasileiro. E com isso, as semifinais entre Corinthians e Cruzeiro terão a decisão da vaga na Neoquímica Arena. Eu acho isso uma baita notícia. É claro que tudo depende do primeiro jogo. O Corinthians, por exemplo, decidiu com o Palmeiras com a vaga sendo no Allianz Parque e mesmo assim avançou. Mas a gente sabe como o Corinthians é forte em casa. E em competições mata-mata isso se faz cada vez mais presente, né? Essa força, ela potencializa. Dia 10 de dezembro, uma quarta-feira, jogo da TV, 9h30 da noite, Cruzeiro e Corinthians em Belo Horizonte. Eu sempre falo o seguinte, o que é voltar vivo de um jogo como esse? Imaginando que o Cruzeiro é uma boa equipe e que o Corinthians vai ter a sua dificuldade, mas o Cruzeiro também vai ter a dele, né? É depois do campeonato, então o Cruzeiro, que acha que não disputa mais o título brasileiro, vai ter feito uma boa campanha e tudo mais, mas vamos lá. Se o Corinthians perde por 1-0, eu acho que tá muito tranquilo para poder reverter. Se o Corinthians perde de 2-0, eu acho que é super reversível, de verdade. Nem que seja para igualar os dois e decidir nos pênaltis. 3 aí já complica, até pela estatística, né? É muito difícil reverter um 3-0, acontece no futebol, as coisas existem, mas são poucas equipes que conseguem reverter um 3-0 contra. O próprio Corinthians contra o Barcelona de Guayaquil na pré-Libertadores, tomou 3-0 fora, fez 2 em casa, faltou. Porque 2, a Fiel ajuda. Né? 3 começa a ficar difícil. Não acho que o Corinthians vai tomar 3 do Cruzeiro. Só tô falando que se você perder o primeiro jogo, daí acabou. Não. O Corinthians tem muita chance de reverter, independentemente do resultado. Se não for tão elástico, evidentemente. Né? Agora, perde por 2-1, perde por 1-0, empata o jogo, então, nem se fala. Mas eu acho que o Corinthians tem condições de fazer um grande enfrentamento com o Cruzeiro nesse jogo de ida para voltar vivo. E voltar vivo é decidir em casa com a força da Fiel, fazer aquele estádio um caldeirão e chegar a mais uma final de Copa do Brasil. Cara, eu tô muito confiante de que o Corinthians pode avançar diante do Cruzeiro. Tem todas as chances. O Cruzeiro é bom time, bem treinado, tem ótimos valores. Talvez, tecnicamente, se a gente analisar, é melhor time que o Corinthians, mas o Corinthians vai estar completo. E o Corinthians completo é muito forte. E mostrou isso nos 2 enfrentamentos diante do Palmeiras. Então, vamos lá. Decisão em casa na Neoquímica Arena para avançar para a final da Copa do Brasil. Se chegar na final, dia 17 de dezembro é o jogo de ida. E essa final será na Neoquímica Arena, se o Corinthians avançar, o jogo de ida. E a decisão, aí sim, dia 21 de dezembro, no Rio de Janeiro, provavelmente no Maracanã, né, contra Vasco ou Fluminense, que são os outros 2 semifinalistas. A CBF deixou que a finalíssima da Copa do Brasil fosse no Rio de Janeiro. Com isso, temos as datas e os mandos definidos de semifinais e final. Gente, o Corinthians confirmou a lesão de Hugo Souza, a sua luxação no ombro. Deixa eu até pegar o termo técnico aqui. Eu tô falando de uma luxação acromioclavicular que foi constatada no ombro esquerdo. O Camisa 1 segue tratando no departamento de fisioterapia do clube. Foi o que o Corinthians divulgou em nota oficial. É muito difícil dele treinar nos próximos dias. Se ele não treinar, evidentemente que ele está fora do jogo contra o Vitória. A gente já está na quarta para quinta-feira, então a tendência é que ele realmente não consiga estar presente nesse jogo. Um jogo super importante. O Vitória, cara, tá desesperado para sair lá de baixo, vai jogar no Barradão e o Corinthians de novo vai dar uma chance para o menino Felipe Longo. Então é mais um desfalque que ainda não está confirmado, não é oficial, mas a lesão sim está confirmada. E diante da proximidade do jogo, acho muito difícil que o Hugo jogue nessa partida diante do Vitória. Vamos aguardar, até porque o jogo é sábado, né? Então o Felipe Longo deve ganhar uma chance e o Corinthians tem outros 2 desfalques importantes, o Mateuzinho na lateral direita e o Maicon no meio campo, ambos suspensos. No lugar do Maicon, o Martins está de volta, a gente sabe que isso vai acontecer. No lugar do Mateuzinho, ou Félix Torres ou Charles. Tô apostando nesses 2.
tem outras possibilidades, né? O Jacaré, o Kaká, o lateral Hugo, improvisado. Bom, eu acho que tá entre Félix Torres e Charles para jogar no lugar do Mateuzinho. Vamos ter que aguardar os próximos dias também. E agora, gente, eu queria falar com vocês sobre o processo de fritura que está acontecendo com o Fabinho Soldado. Nesse sorteio da CBF, ele esteve presente, atendeu a imprensa e falou a respeito disso, né, sobre esse zum, de que ele pode sair e tudo mais. Estava muito tranquilo, muito sereno, não fugiu de nenhuma pergunta, disse que tem a total apoio do presidente Osmar Stabile, total respaldo, tem autonomia para trabalhar, que ele está há 30 anos no futebol, que ele já ouviu muita coisa, mas que ele tem um contrato, que ele está trabalhando em prol do clube, do seu elenco, da sua comissão técnica, que é isso que ele tem que fazer. Que infelizmente ele não está conseguindo contratar, né? Não conseguiu na última janela, só um jogador, na janela de janeiro só um jogador, por conta da situação do clube que ele entende e que ele precisa enfrentar esse tipo de situação e que ele quer enfrentar. E que ele está trabalhando com a comissão técnica para encontrar soluções, avaliou como muito bom o trabalho do Dorival Júnior, entende que o clube está vivendo uma fase ok, né, complicada, mas está tentando melhorar na situação da tabela, focando na semifinal da Copa do Brasil, e falou, né, que essas coisas não o afetam, né? Falou sobre a questão do Martínez, falou sobre a questão do Maicon, diz que pretende contar com o Maicon, inclusive, né? Vai ouvir o jogador ao final da temporada, porque é um jogador identificado, super importante, que o Martínez cumpriu com as suas responsabilidades, mas é um atleta que eles confiam e tudo mais. Cara, assim, super sereno, tranquilo, mas a gente sabe que nos bastidores tá fervendo. O próprio Osmar Stabile, inclusive, foi ouvido pelo meu timão, eu vou pegar aspas dele aqui e dando crédito para a rapaziada, dizendo o seguinte: o próprio Osmar Stabile respondeu: gostaria de esclarecer que o Fabinho Soldado está garantido como executivo de futebol do Corinthians. Toda essa especulação que tem circulado, além de mentirosa, atrapalha o andamento do futebol no clube como um todo. Quero deixar claro que não existe nenhum tipo de pressão ou influência de grupos políticos em qualquer decisão relacionada ao futebol. Todas as decisões são exclusivas do presidente da diretoria. Aqui o Osmar Stabile faltou com a verdade, porque eu posso entender que ele está dando respaldo ao Fabinho, que ele dá respaldo e autonomia para o seu executivo, que ele está garantindo o executivo e que as decisões são tomadas por ele. Isso tudo eu acredito. Agora, não vem me dizer que ele não sofre nenhum tipo de pressão ou influência de grupos políticos, porque aí eu digo para vocês que essa informação eu tenho. O Parque São Jorge, o clube associativo, os conselheiros, eles estão muito incomodados com a ausência de protagonismo deles no futebol do Corinthians, que hoje é comandado por um executivo remunerado. Desde o Rubão, ainda na gestão Augusto Melo, que não há um diretor estatutário comandando o futebol do clube. Hoje é um comandante, um executivo remunerado, que veio de fora. Os conselheiros, muitos conselheiros, querem mandar no clube. Querem indicar jogadores, funcionários, querem ter mais influência. E eles querem esse cargo, inclusive com sugestões. O Marco Belo lá, do meu timão e da Rádio Transamérica, agora TMC, né? Ele revelou que o Flávio Adalto foi sugerido por alguns conselheiros. Flávio Adalto, gente. Os caras não largam a boquinha. Eles querem um cara deles lá dentro. Então essa pressão, ela existe, ela tá muito forte. E esse processo de fritura tá saindo de dentro para fora. Porque eu tô ouvindo isso há muito tempo, eu falo, cara, mas não é possível. Porque eu tenho informações no entorno do Fabinho que não dizem respeito a essa pressão. E eu começo a ouvir que o Fabinho pode não ficar, que o Fabinho vai cair. E eu falo, cara, não é possível. O Fabinho é um cara que tá segurando o elenco, a comissão técnica, no ano mais turbulento anos mais turbulentos da história do clube. Com impeachment, transfer ban, dívida de 3 bi, uma loucura. Se não é o Fabinho, irmão, já tinha caído metade da casa. E que bom que o Osmar Stabile, porque eu estava preocupado com isso, de que daqui a pouco ele sofresse essa pressão, essa influência e daqui a pouco tomasse uma decisão. Que bom que ele veio a público e disse, não quer dizer nada, tá? Infelizmente. Palavra de dirigente não se escreve. Mas ele veio a público e negou que ele vá sair. Agora, os caras estão tentando. Essa pressão e essa influência tá acontecendo. Os caras estão tentando derrubar o Fabinho.
que bom que o Osmar estava, ele está lá para garantir a presença dele. E se fosse o Augusto Melo, que a gente sabe que tem uma confiança no Fabinho, acho que também não mudaria a situação. O fato é que a política, ela cheira mal, ela fede num clube de futebol. E no caso do Corinthians não é diferente. Os caras não se contentam em observar a distância. Eles querem estar lá dentro. Por quê? Tire suas conclusões. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau. Fator Memphis. O holandês lidera Corinthians nas participações em gols e decidiu 7 jogos no ano. Mesmo desfalcando o Corinthians por um mês por causa do tratamento de um edema muscular, o atacante Memphis Depay ainda é o líder de participações em gols entre todos os nomes do elenco nesta temporada. Soma-se a isso o fato de o camisa 10 ter decidido 7 partidas no ano, 2 delas em confrontos de mata-mata. Do início do ano para cá, Memphis Depay vestiu a camisa do Corinthians em 41 jogos, tendo marcado 8 gols e distribuído 10 assistências. Embora os números não sejam tão expressivos quanto os de 2024, 11 participações em 14 partidas, são os melhores de todo o grupo dirigido pelo técnico Dorival Júnior. Das 18 participações diretas em lances que geraram gols ao timão, 7 delas foram decisivas para que a equipe somasse pontos nas competições que disputou ao longo da temporada. Isto é, gols ou assistências que decidiram os placares de cada partida. O levantamento da reportagem mostra que Memphis foi decisivo para 5 vitórias do Corinthians e 2 empates. Por coincidência, os jogos mais importantes foram justamente aqueles diante do rival Palmeiras. No primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, o holandês deu o passe para que Yuri Alberto marcasse o único gol do clássico no Allianz Parque. Meses depois, o camisa 10 fez, de cabeça, o gol da vitória do derby válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil na Neoquímica Arena. As outras participações decisivas sacramentaram os 3 pontos contra Vasco e Sport, no Brasileirão, e Mirassol, no Campeonato Paulista. O holandês também foi determinante nos empates com o Palmeiras, na fase de grupos do estadual, e com o Botafogo, no Rio de Janeiro, no primeiro turno da Série A. Em boa forma física e com ritmo de jogo em dia depois de uma data FIFA produtiva com a camisa da seleção holandesa, Memphis Depay reeditará o trio D no fim de semana, diante do Vitória, no Barradão, ao lado dos companheiros Yuri Alberto e Garro. O Corinthians segue na segunda metade da tabela do Brasileirão e tenta arrancar para se distanciar da zona do rebaixamento e voltar à briga por uma vaga na Conmebol Libertadores do ano que vem. Os jogos decididos por Memphis Depay. 6-2, Palmeiras 1x1 Corinthians, Paulistão, assistência para o gol de empate, 2-3, Corinthians 2x0 Mirassol, Paulistão, uma assistência e um gol, 16-3, Palmeiras 0x1 Corinthians, Paulistão, assistência para o gol da vitória, 5-4, Corinthians 3x0 Vasco, Brasileirão, 1 gol, uma assistência e participação no último gol, que foi contra, 19-4, Corinthians 2x1 Sport, Brasileirão, 2 gols, 26-7, Botafogo 1x1 Corinthians, Brasileirão, gol de empate, 37, Corinthians 1x0. Palmeiras, gol da vitória.